E é assim começa aqui em BH. Agora me conta uma coisa, porque você já deu o spoiler sobre isso, né? Esse corte bomba, principalmente entre os atleticanos. Você tem uma ligação familiar muito grande com o Cruzeiro. E aí, pela história do seu avô, né? É Sim, isso, né? sim. Que jogou no Cruzeiro. E você se torna atleticana. Como que acontece essa transição aí de uma família cruzeirense para sua paixão alvinegra? Olha, não me cobrem, porque isso é culpa do futebol. Vocês coloquem essa transição na conta do futebol. Porque jogador muda de camisa, ninguém fala nada, né? Agora, você como jornalista, torcedor, todo mundo fala, nossa, seus antepassados devem estar remoendo no caixão, porque não é possível que uma estrutura tão grande de família Fantoni com o Cruzeiro foi se tornar atleticana. Na verdade, o meu bisavô, ele que assina a ata de criação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro até então chamava Palestra Itália, e aí quando tem a guerra não pode ter o nome Itália, então tem a criação do Palmeiras e a criação do Cruzeiro. E aí ele assina a ata, e a família toda começa a jogar no Cruzeiro, só que o vovô, ele é o único, tanto que meu bisavô fica bravo, ele recebe uma proposta do Atlético, ele é campeão pelo Atlético em 63, se não me engano. Então, Campeonato Mineiro? Campeonato Estadual? Mineiro, Aham. no estadual de 63. Então, ele tem uma identidade. A gente vê muitas fotos do vovô. E ele depois volta pro Cruzeiro e joga com o Tio Procópio no Cruzeiro. E aí, o irmão da vovó... Olha como é que... Não sei se vocês estão entendendo muito bem, mas o O irmão tio da Procópio, vovó... deixar claro, o grande Procópio Cardoso, Cardoso. que tem uma história gigantesca pelo Cruzeiro e também como técnico do Atlético, né? E ele é um cruzeirense que me fez ser atleticana. Mas, pra resumir, na verdade, o irmão da minha avó era zagueiro do Galo, joga com o vovô no Galo, e o vovô joga com o Tio Procópio no Cruzeiro. E todos se casam em família. E aí o Tio Procópio, como, né, muita proximidade, ele é meu primeiro passaporte aqui, ele que vai lá pra tirar comigo e tudo mais, ele se torna técnico do Atlético. E a época que o Atlético, assim, toda vez quase cai pra segunda divisão, chama o Procópio. Aí na escola tem que fazer trabalho, aí eu tinha que juntar todas as revistas, a gente recortava a história dele. E na época você podia ir pro banco de reserva, você ia pro treino, era uma coisa mais aberta, né, Laura? Então, assim, pra mim era muito legal. Hoje eu fui no treino do Galo, hoje eu sentei no banco de reservas do Galo. E a época de Guilherme, Valdir do Bigode. Então, assim, foi muito gostoso, foi uma coisa que foi sendo construída. Mas eu nunca tive raiva do Cruzeiro, tanto que brincadeiras, eu nunca zoei o Cruzeiro. Muito pelo contrário, quando eu começo a minha profissão mesmo, o Cruzeiro tá voando, o Atlético não ganha nada. A gente tem Curê, Mexerica. E o Cruzeiro tá voando. Então, para mim, quando eu começo profissionalmente, minhas grandes coberturas são pelo Cruzeiro. Então, eu queria que o Cruzeiro fosse muito bem. Então, assim, eu não sou aquela atleticana que enche o saco. Pô, não é possível. Falei, não. Tanto que eu tinha namorado cruzeirense, que a gente foi pro Cruzeiro 6-1, a dança do Creu. Eu fui calada e ele buzinando o Antônio Carlos inteira. Então, assim, é o futebol. O futebol fez que a vida fosse assim. Tem a praça ali, né, perto do CT do Cruzeiro, que se chama Leonísio Fantoni, que é em homenagem, né, ao meu tio, irmão do meu bisavô. Então, assim, é uma história que o futebol foi criando e que hoje eu falo, o Cruzeiro me recebe de braços abertos. Né, eu fui lá no meio do ano, assim, fazer o CT, aí os setoristas falaram, olha, você faz o que você quiser aqui pela sua família, mas não fala Galo, fala Atlético Mineiro. Pancelli, se você falar Galo aqui... Falei, tá bom. Isso eu abro mão, não vou falar Galo aqui dentro. Mas dentro de casa teve alguma objeção, ainda que não imposição, aquela pequena objeção, filha, nosso time é esse, entendeu? Teve isso ou não? Porque eu sei que para pai e mãe, às vezes, que gostam de esporte, né? A escolha do filho, do time do filho, é muito importante. E aí tem pai que, não, meu filho tem que ser. O atleticano cruzeirense teve essa certa objeção em casa ou não? Não, porque a família do papai é americana. Então, eu sempre fui aos Jogos do América. Era comer bolinho de feijão, picolé, almofadinha, toquinha. Então, era muito aquela coisa, aquele programa de família, com a família do papai. Com a família da mamãe, a gente sabia que tinha um Cruzeiro, mas assim, não existia aquela coisa, alguém que te pegasse, vamos para o estádio. Eu ia com a América. Só que aí, quando o Tio Procópio se torna treinador, vamos todos pro estádio torcer pro Tio Procópio. E aí vem aquele amor pelo Atlético. Tanto que meu avô, eu falo que ele é muito tranquilo. Tem aquela música que é 9-2, eu já ganhei, viu o gol? E a gente canta, né, essa música na arquibancada vibrando. Aí eu fazendo pesquisa para criar rios, eu descubro que no 9-2, os 2 gols do Cruzeiro, quem fez foi meu bisavô. E ele ainda perdeu um pênalti na partida. Eu falei, eu nunca mais posso cantar essa música. Eu falei, meu avô, é uma questão familiar, né? Meu avô tá com Alzheimer hoje, mas eu ia falar, vô, como você deixou a gente cantar e você nunca contou isso pra gente, né? Mas assim, sempre foi um respeito. E até meu avô, legal. que era cruzeirense, na época do Tio Procópio sendo treinador, ele queria
que o cunhado dele ganhasse. Não à toa, não vejo nenhuma objeção, estando aqui em Minas, né, você mais em São Paulo, nenhuma objeção da torcida do Cruzeiro com o seu nome, né, até por esse Não. respeito, né, que Às vezes sempre tem rolou, tipo, né? o que essa franga tá fazendo aqui? não, mas isso aí, o torcedor que é mais, digamos, nervosinho, sempre tem esse tipo de É comentário, igual né? assim, eu não vou no Cruzeiro e vou fazer uma gracinha dentro do CT e fazer uma provocação, Uhum. né? Mas assim, igual, por exemplo, eu lancei um programa que a gente vai falar daqui a pouco, que chama Fala Maria. Uhum. Aí o povo, pô, você vai criar um negócio que chama Maria pra provocar o Cruzeiro? Eu falei, gente, eu juro por Deus, eu nem pensei nisso na hora de... Isso é muito... As pessoas vão criando essa rivalidade.